Meus irmãos, luz e paz para todos, meu namastê. Meu Cristo interno saúda o Cristo interno que habita em cada um de vós. Hoje, no nosso vídeo Meu Namastê, nós vamos falar sobre o desgaste ectoplásmico nos trabalhos mediúnicos e espirituais. Todos nós possuímos uma energia chamada ectoplasma, né? Então, essa energia, como disse, o plasma, nós temos o plasma no nosso sangue, tem o plasma, né? Nós já falamos sobre no vídeo do Místico, sobre o prana, o forra, o kundalini, né? Então, o nosso sangue tem o plasma, então, na parte etérica também, a energia etérica tem a parte chamada ectoplasma, ou seja, o plasma do espírito, ou ligado no corpo etérico, duplo etérico, ou os espíritas que chamam de perispírito, não importa. Essa parte, ela tem energia, né? Esse plasma mediúnico. Então, as forças espirituais, quando elas querem se comunicar com os seres humanos, elas utilizam dessa energia chamada ectoplasma. E é por isso que durante os trabalhos espirituais, a pessoa tem um desgaste muito grande. Quem assistia às correntes do Mestre Horens, né, lembrava que depois que terminava as correntes, ele ficava cansado. Que tinha uma mandala também, pessoas ficavam ao redor da mandala, ficavam trabalhando, né? A mandala, aquele círculo, para quem não frequentava a luz do sol, é um círculo que fica... a pessoa fica no meio daquele círculo, na cadeira, e tem várias pessoas ao redor que formam uma espécie de corrente, uma energia, para poder dividir aquele ectoplasma com o instrutor, no caso o Horen estava ali, né? Então, no trabalho espiritual na Umbanda, tem os cambonas, tem as pessoas que auxiliam lá o Pai de Santo. Então, e nos trabalhos também esotéricos, também existe lá o mestre que faz as invocações e os irmãos que ficam ao redor para dividir aquela energia. Porque o mundo espiritual vai tirando um pouquinho de energia de cada um. Se a pessoa ficar sozinha, ela tem um desgaste maior, porque ela vai ter que doar aquela energia ectoplásmica sozinha. E através do ectoplasma vem as materializações espirituais, vem a comunicação com os espíritos, né? Através da telepatia, através da psicofonia, né? Quando aquele espírito começa a falar com a voz da pessoa, né? Então existem várias formas de comunicação espiritual, da psicografia, enfim, todos esses trabalhos trazem um desgaste para o médium, para o sensitivo que ali está trabalhando. Então é por isso que é muito comum ele ter aquelas pessoas ao redor dele para dividir aquela energia que está trabalhando ali, né? Redistribuir aquela energia. E aí é importante também ele beber água quando termina, tomar água, descansar, repousar, porque a pessoa quando doa a energia, principalmente em bons trabalhos espirituais, ela tem um desgaste, mas depois ela recupera aquele desgaste. E ela é como se fosse uma doação de sangue, né? A pessoa fica com doa sangue e tal, mas o sangue vai regenerar. Então é assim, no trabalho, nos trabalhos espirituais, a pessoa, o médium, o sensitivo, solta as energias, né? Ele doa energia para aquele irmãozinho que está necessitando, mas ele recebe a energia de volta, né? Então é isso, esse trabalho. Então é importante o sensitivo ter um grupo alinhado com ele, né? Com pensamentos bons, experientes, né? Para poder trabalhar. A pessoa que não está fazendo trabalho espiritual não pode ficar pensando nas compras que vai fazer no mercado depois, no jogo que vai assistir na televisão, em coisas mundanas. Ela tem que focar naquele trabalho que ela está desenvolvendo naquele momento. Então é muito importante os irmãos que estão trabalhando naquela mandala, eles estarem afinados com o mestre, com o instrutor, ou com aquela pessoa que está trabalhando ali, né? O principal que está trabalhando ali. Então, para poder dividir aquela energia. E assim é em todos os trabalhos espirituais, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, nos centros espíritas, e todos os trabalhos que lidam com a espiritualidade, existe a troca, a doação do ectoplasma. Então é muito importante isso.
Então, uma coisa muito importante é a pessoa se preparar antes do trabalho, através de uma alimentação leve, né? Tomar um banho, alimentação leve, botar roupas brancas, roupas limpas, né? Aquelas roupas são utilizadas só durante aquele trabalho, ela não vem com aquela roupa pela rua, ela chega no local, ela troca aquela roupa por uma outra, esse é o ideal. Às vezes não dá, a pessoa acaba vindo com a roupa na rua, mas não é o ideal. O ideal seria a pessoa ter um vestuário e trocar de roupa, né, no local, para utilizar a roupa durante os trabalhos. Esse é o ideal, mas às vezes não é possível, né? Então, o mais importante é que a pessoa tenha um asseio, uma alimentação saudável, tranquila, evitar bebidas alcoólicas, tudo isso é importante, evitar comer carne, né, coisa pesada durante os trabalhos espirituais, porque a pessoa desprende muito ectoplasma, né? E depois ter uma boa noite de sono, chegar em casa, dormir tranquilamente. Dali, quando o trabalho espiritual, ela não vai para uma boate, para um lugar, normalmente ela vai para casa e ali vai, né? Porque naquele momento, naquele período que você está fazendo o trabalho espiritual, você deve focar só naquilo. Então não deve ter coisas mundanas naquele dia. Esse é o ideal, antes e depois. Então, a alimentação, o pensamento, tudo isso é importante para o médium, para o sensitivo. Então, e é uma boa noite de sono também. Então, meus irmãos, é isso que chama, porque tudo isso causa um desgaste do ectoplasma, ectoplásmico durante o trabalho. A energia puxa pela Kundalini, né? A força. Então você depois renova aquilo. Pode fazer exercício prânico, exercícios respiratórios para recuperar aquilo, né? Existem vários exercícios, como aquele que você coloca o polegar esquerdo no plexo solar, o direito aqui, inspira, prende o ar, invoca o prana, saúde, vida, inspiro prana, saúde e vida, solta o ar pela boca, solta as negatividades, inspiro pelo nariz, prana, saúde, vida, solta o ar pela narina, energias negativas saem. E você pode fazer isso durante 6 vezes, né? Então é um trabalho. Quando você vier na ginástica, quando você está cansado, toma um banho, você também pode fazer esse trabalho. Tudo isso ajuda a ativar a parte espiritual. Lembrando que a esquerda fica embaixo e a direita na testa. Ok, meus irmãos? Então esse é a nossa mensagem de hoje, no nosso estudo, que é sobre o desgaste ectoplásmico e a recuperação dele, né? A alimentação saudável, respiração, isso é muito bom. Não esqueçam de assistir os outros vídeos aqui, a nossa programação aqui no nossos redes sociais Fatiantor. Nós temos programas no YouTube, gravados também no YouTube, só vídeos, né? Os vídeos Meu Namastê, Minuto Místico e Oração das Almas Benditas no YouTube. E no Instagram e Facebook nós temos também Minuto Místico, Oração das Almas Benditas e Meu Namastê. Lembrando que o Meu Namastê é sempre um vídeo novo aos domingos. Às segundas-feiras a Oração das Almas Benditas, do Mestre Horen, sempre com uma mensagem e a oração com a voz dele, né? Todas as segundas-feiras um vídeo novo, mas esse vídeo fica à disposição para você ver quando quiser, mas sempre publica um vídeo novo no Instagram e no Facebook às segundas-feiras. E aos sábados nós temos o Minuto Místico, né? O Minuto Místico ele fica nas plataformas Instagram, Facebook, YouTube e também no Threads, né? Então, e nós temos também às quartas-feiras a oração dos anjos, sempre uma oração, uma mensagem dos anjos, uma oração às quartas-feiras, e quinta-feira cadernos de Horens, com mensagem do Mestre Horens. Então, aí falei a programação toda aqui para vocês, e quero então desejar uma excelente semana para vocês, que todos tenham uma semana abençoada, cheia de luz, de paz e de muito amor e harmonia. E nos encontramos na próxima semana. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com outras pessoas e deixem aqui os seus comentários, o que vocês acharam, a sua opinião, tá bom? Vocês deixem aqui no nosso vídeo. Luz e paz para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Uma ótima semana para todos. Meu Namastê. Obrigado.